Meu nome é Dolores Martim. Tenho 67 anos e juro, nunca pensei que ouviria algo assim da boca do meu próprio filho. Naquele dia, a casa estava silenciosa. Eu estava preparando café, o mesmo de todas as manhãs. O sol entrava tímido pela janela da cozinha e o cheiro de pão torrado me trazia uma paz que eu só sentia ali, sozinha, cercada pelas lembranças. Mas bastou ele abrir a porta para tudo mudar. Eu nunca te vi como mãe, ele gritou com os olhos cheios de uma fúria que eu nunca tinha visto. Fiquei parada. O barulho da xícara caindo no chão quebrou o silêncio. E eu senti que algo dentro de mim também se partia. Por um segundo, achei que fosse um pesadelo, que eu acordaria e veria o sorriso do meu menino, aquele que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu. Mas não, o homem diante de mim não era mais meu filho, era um estranho com meu sobrenome. Ele me olhava com desprezo, como se eu fosse uma intrusa na própria casa, e atrás dele, a sombra da causa de tudo, minha nora, Lorena. Ela não disse uma palavra, apenas cruzou os braços e me encarou com aquele sorriso frio, satisfeito, o mesmo que eu já tinha visto nas pequenas vitórias dela. Quando me contradizia na frente dele, quando o afastava das reuniões de família, quando o convencia de que eu era uma mulher difícil, amarga, uma mãe tóxica. Mas nunca imaginei que ela iria tão longe. Nos últimos meses, eu já sentia a distância, as ligações que não vinham, os aniversários esquecidos, os "depois eu passo aí" que nunca aconteciam. Achei que fosse o tempo, o trabalho, a vida. Mas agora, ouvindo aquelas palavras, percebi que algo muito mais profundo estava acontecendo. Meu filho, aquele menino que eu carreguei no colo, agora me via como um obstáculo. E o pior, parecia sentir orgulho disso. Você sempre quis controlar tudo, ele gritou de novo. Minha vida, minhas decisões, meu casamento. Mas acabou, mamá, acabou. O som da palavra mamá doeu como uma facada. Ele ainda usava, mas sem amor, como se cuspisse a palavra. Olhei para ele e tentei falar, mas a voz não saía. Meu filho, o que está dizendo? Murmurei, mas ele já virava o rosto, irritado. Lorena se aproximou, fingindo calma. Dolores, acho melhor a senhora descansar. Está se exaltando, a senhora. Assim ela me chamava agora. A mulher que eu acolhi, que entrou na minha casa, que recebeu meu carinho como se fosse uma filha, agora me tratava como uma estranha, uma ameaça. Nos dias seguintes, não consegui dormir. A frase dele voltava o tempo todo. Eu nunca te vi como mãe. Como se repetisse dentro da minha cabeça, ecoando nos cômodos vazios. Andava pela casa e via cada lembrança. O berço onde ele dormia, o sofá onde estudava, o retrato de formatura que eu mesma mandei emoldurar. Tudo agora parecia zombar de mim. Tudo me lembrava o quanto eu tinha dado e o quanto agora eu era ninguém. Comecei a lembrar de cada sacrifício, do emprego que abandonei para cuidar dele quando ficou doente, das noites em claro, das roupas remendadas, das vezes em que comi pão dormido para que ele tivesse leite fresco. E agora, ele me dizia que nunca me viu como mãe. Era uma injustiça que queimava por dentro, mas o que mais me destruía não era o que ele disse. Era como ele disse, com desprezo, com ódio, como se eu fosse culpada por algo. Naquela noite, sentei na poltrona da sala e chorei como há anos não chorava. Não por pena, mas por raiva. Uma raiva fria, silenciosa, que nasce quando o amor é pisado. E foi ali, entre lágrimas, que eu percebi algo. Eu tinha perdido meu filho. Muito antes daquele grito. Lorena já o tinha levado de mim. Mas agora, ela também teria que enfrentar o que eu era capaz de fazer quando me tiravam tudo. Na manhã seguinte, vesti uma roupa simples, prendi o cabelo e caminhei até o telefone. As mãos tremiam, mas o coração estava firme. Disquei um número que não usava há anos. Meu advogado. Doutor Ramírez, sou eu, Dolores Martim. Minha voz estava rouca. Dolores? Ele respondeu surpreso. Quanto tempo? O que aconteceu? Preciso rever meu testamento. E também bloquear algumas contas. Silêncio do outro lado. Depois, ele apenas disse: entendido. Quer que eu vá até sua casa? Não. Quero fazer isso pessoalmente. Desliguei. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. No caminho até o escritório dele, pensei em tudo.
Pensei em como me tornei invisível para o meu próprio filho. Pensei em como uma mulher pode perder tudo o que construiu em nome de um amor que, no fim, só a destrói. Cheguei e sentei na frente do advogado. Expliquei cada detalhe, as contas, os imóveis, os investimentos, e no final pedi: quero retirar o nome de meu filho de tudo. Ele me olhou espantado. Dolores, tem certeza? Absoluta. Quem diz que nunca me viu como mãe não merece nada do que construí com meu sangue. Ele suspirou e começou a redigir os papéis. Enquanto ele escrevia, senti algo dentro de mim renascendo. Não era vingança, era dignidade, porque há um ponto em que o amor deixa de ser amor e vira humilhação. Mas o destino ainda não tinha terminado comigo. 2 dias depois de assinar tudo, recebi uma ligação. Era ele, meu filho. A voz dele estava tensa. Mamá, aconteceu algo com as contas. O banco bloqueou tudo. Fingi surpresa. Que estranho, meu filho. Talvez devesse falar com seu advogado. Mas, por quê? Ele perguntou, confuso. Porque eu já falei com o meu. Silêncio. Depois, um suspiro furioso. O que você fez? Apenas o que uma mãe faz quando o filho esquece quem ela é. Desliguei e chorei, mas dessa vez, de alívio. Quando desliguei o telefone, o silêncio da casa parecia outro. Não era mais o silêncio do abandono. Era o silêncio de quem pela primeira vez escolheu a si mesma. O som da geladeira, o ranger da madeira, até o relógio na parede. Tudo parecia testemunhar o momento em que deixei de ser a mãe ferida e me tornei a mulher que lutaria pela própria dignidade. Mas a verdade é que mesmo com a decisão tomada, a dor não passava. Eu me sentia vazia. Porque por mais que ele tivesse me machucado, ainda era meu filho. E nenhuma assinatura, nenhum documento apaga o sangue que corre entre mãe e filho. Ainda assim, algo dentro de mim dizia: Dolores, ele precisa aprender o valor do que perdeu. Naquela noite, sonhei com ele pequeno. Tinha 5 anos. Corria pelo quintal com os joelhos ralados e gritava: Mamá, olha o que eu fiz! E eu corria atrás, rindo, com um pano na mão e o coração cheio. Acordei com lágrimas nos olhos, mas desta vez não eram de tristeza, eram de luto, porque aquele menino estava morto. Quem restava era um homem que eu não reconhecia mais. Decidi, então, guardar todas as fotos antigas, cada retrato, cada bilhete, cada desenho que ele fez quando criança, não para esquecê-lo, mas para lembrar a mim mesma de que aquela mulher, a mãe dedicada, já tinha feito tudo o que podia. Agora era a vez da mulher que sobreviveria. 2 dias depois, Lorena apareceu na minha casa, sem aviso, sem vergonha. Tocou a campainha com força, como se quisesse me intimidar. Abri a porta. Ela estava com o cabelo impecável, óculos escuros e um sorriso de quem se acha vencedora. Dolores, precisamos conversar, disse, entrando sem ser convidada. Observei-a caminhar pela minha sala como se fosse dona do lugar. Sobre o quê? Perguntei, tentando manter a calma. Sobre o que você fez? Ela tirou os óculos e o olhar dela era puro veneno. Você arruinou o futuro do seu filho. Cruzei os braços. Meu filho arruinou o próprio futuro quando deixou de me respeitar. Ela riu. Respeitar? A senhora vive interferindo na vida dele. Sempre o fez sentir pequeno. Agora quer puni-lo? Não estou punindo ninguém, respondi. Só estou devolvendo o que é meu. Por um momento, ela ficou sem palavras. Depois, se aproximou. Pois saiba que isso não vai ficar assim. Vamos processá-la. Eu apenas olhei para ela e disse com voz baixa: Tente. Naquela noite, recebi uma mensagem do meu filho. Não acredito que chegou a esse ponto. Lorena tem razão. Você está doente. Li aquelas palavras e respirei fundo. Eu, doente? Talvez ele tivesse razão, mas não da forma que pensava. Eu estava doente de tanto amar, de tanto me anular, de tanto tentar agradar quem só sabia me culpar. E percebi que toda mãe, um dia, chega nesse ponto. O ponto em que o amor já não basta, o ponto em que ser boa só traz dor. Então escrevi de volta. Talvez eu esteja doente sim, mas estou me curando. E a cura começou no dia em que você gritou aquilo. Enviei e desliguei o celular. Na manhã seguinte, o advogado me ligou. Dolores,
Você quer mesmo manter as alterações? Seu filho já me procurou. Está tentando reverter tudo. Que ele tente, respondi com firmeza. Eu não mudo nada. Ele disse que vai processá-la com a ajuda da esposa. Dei um leve sorriso. Pois então que me processem. Mas antes de fazer isso, vão ter que olhar no espelho e ver quem se tornaram. Do outro lado da linha, o advogado suspirou. Você está diferente, Dolores. Estou cansada, doutor, só isso. Cansada de ser a culpada até pelo que não fiz. Nos dias seguintes, os rumores começaram. Vizinhos cochichavam, familiares me ligavam querendo entender o que aconteceu. Alguns me chamavam de fria, outros de corajosa, mas ninguém sabia o que era acordar todos os dias com o coração em pedaços. E cada vez que eu lembrava do rosto dele, gritando aquelas palavras, a ferida se abria de novo. Mas agora eu tinha uma certeza. Não permitiria que me destruíssem. Comecei a organizar meus documentos, reavaliar minhas contas, revisar cada detalhe da herança. Não era apenas uma questão de dinheiro, era simbólico. Era como se eu dissesse, você não pode apagar quem eu sou. Certa tarde, enquanto tomava chá na varanda, ouvi o som de um carro parando na frente da casa. Olhei e vi meu filho saindo, apressado. O coração disparou. Parte de mim queria correr até ele, abraçá-lo. Mas a outra parte lembrava de cada palavra que ele disse. Ele entrou sem bater. O que você fez comigo, mãe? Perguntou sem cumprimentos. O banco me bloqueou, me deixaram sem crédito. Eu avisei, respondi calmamente. A vida cobra o que a gente planta, meu filho. Você está destruindo tudo. Não, eu só estou tirando de você o que nunca valorizou. Ele me olhou com raiva, depois com algo que parecia medo. Lorena vai resolver isso. Ela disse que conhece um advogado. Pois que resolva, disse eu, me levantando. Mas avise a ela que eu ainda não terminei. O que isso quer dizer? Que ainda há muito mais a ser feito. Ele ficou em silêncio, me observando como quem tenta entender quem está diante dele. Mas o olhar dele não encontrou a mãe de antes. Encontrou uma mulher ferida, mas de pé. Quando ele saiu, o sol já se punha. Fiquei ali, parada na janela, vendo o carro se afastar, e pensei, ele vai voltar, mas da próxima vez não será por amor, será por necessidade. E quando isso acontecer, estarei pronta. Porque quando uma mãe é levada ao limite, ela deixa de implorar por amor. Ela aprende a impor respeito. E naquele momento, pela primeira vez em anos, eu senti algo novo: poder. Eu acordei antes do sol. O mundo ainda parecia suspenso. O ar tinha cheiro de poeira e café frio. Um fio de luz vinha da fresta da cortina e cortava a sala como uma lâmina silenciosa. Respirei fundo. Meu peito pesava, mas meu passo estava firme. Eu, Dolores Martim, 67 anos, não era mais a mãe que implora. Eu era a mulher que decide. O primeiro golpe de Lorena chegou como chegam as desgraças discretas, em forma de sussurro, uma mensagem curta de uma vizinha. Disseram que ela tinha ido à padaria do bairro e contado que eu enlouqueci, que eu estava isolando meu filho por inveja, que eu havia cortado a herança por capricho. A palavra capricho me deu um gosto de ferro na boca. Lembrei de cada madrugada passada, rezando para que meu menino respirasse, sem febre. Lembrei de cada roupa lavada na mão, porque a máquina havia quebrado e não havia dinheiro para conserto. Capricho. Sorri sozinha. Havia uma guerra em andamento. E Lorena não fazia ideia do que significa enfrentar uma mulher que já perdeu quase tudo. O segundo golpe veio no fim da manhã. Meu advogado, o Dr. Ramírez, ligou tenso. Ele disse que havia recebido uma notificação extrajudicial. Lorena queria me acusar de alienação, de difamação, de abuso emocional. O advogado leu os termos com cuidado. A voz parecia sair de dentro de um poço. Eu ouvi. Não interrompi. Quando ele terminou, só perguntei se ele tinha fome. Ele riu fraco. Eu disse que ia passar no escritório com empanadas, os documentos e meus olhos bem abertos. Ele respirou aliviado. Disse que eu estava estranhamente calma. Eu respondi que a calma é a arma de quem aprendeu a assumir o próprio nome. Lavei o rosto, prendi o cabelo, passei um batom discreto. Olhei para o espelho e vi minha mãe me olhando de volta. Ela também foi dessas mulheres que não abaixam a cabeça depois da humilhação. Senti a mão dela em meu ombro como um sopro. Desci as escadas devagar. Peguei minha bolsa.
No fundo, uma prova do que eu era, uma fotografia antiga. Eu, muito jovem, segurando um bebê moreno de olhos curiosos. O mundo inteiro cabia ali. Guardei de novo. Fechei a porta com cuidado e escutei o estalo da fechadura como um juramento. Na rua, o vento trazia jornal velho, folhas secas, poeira. Andei até o ponto. Peguei o ônibus. Sentei perto da janela. A cidade corria ao contrário. Um vendedor entrou gritando ofertas e memórias. Uma criança chorou. Uma mulher idosa me olhou e sorriu sem motivo. Reparei nos dedos dela, veias invisíveis de tanta vida. Pensei no tempo. O tempo nos prova sem pedir licença. O tempo nos pede coragem. Apertei a alça da bolsa e repeti por dentro a única frase que importava. Eu estou de pé. No escritório, o Dr. Ramírez me esperava com a camisa amassada e os olhos atentos. Ele abriu uma pasta e me mostrou a tal notificação. Li devagar. Havia ali palavras grandes e ocas, narrativas calculadas, acusações que mordiam por todos os lados. Lorena pintava a si mesma como vítima de uma sogra fria e controladora. Pintava meu filho como um homem sufocado. Pintava a minha casa como um campo de gelo. Eu respirei e perguntei pelo essencial. Perguntei quais provas eles tinham. Ele coçou o queixo. Disse que tinham testemunhos dos amigos do casal e alguns prints de mensagens recortadas. Eu ri curto. Disse que para cada print eu tinha uma noite virada. Para cada testemunho eu tinha um braço doído por carregar o mundo. Ele sorriu com o canto da boca. Disse que isso não entrava em petição. Eu respondi que entrava nos olhos do juiz quando a verdade finalmente encostasse na mesa. Assinei o que precisava. Ele me explicou caminhos. Falou de prazos, de contranotificação, de silêncio estratégico. Eu escutei tudo com a disciplina de quem limpa a casa depois de uma tempestade. Não há glória, há trabalho. Ao sair, passei na portaria, comprei um café e bebi de um só gole. O amargor desceu como um sermão. A guerra estava oficialmente declarada. O telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. O texto dizia que eu deveria ter vergonha. Que eu havia destruído a família do meu filho por ciúme. Havia um palavreado sujo. Havia veneno em cada vírgula. Eu apaguei. Não respondi. Fiquei alguns minutos parada na calçada, sentindo o sol bater no rosto. De repente, me lembrei de uma noite antiga, quando meu filho tinha 12 anos e me chamou de heroína por consertar um brinquedo com cola e improviso. Lembrei da alegria dele correndo pela sala. O mesmo menino que agora me acusava de doença. O mesmo menino que havia se tornado escudo para a ambição de outra pessoa. Fiquei ali, no meio da calçada, segurando essa lembrança boa como quem segura uma vela acesa em corrente de vento. Na tarde desse mesmo dia, Lorena postou uma foto. Ela, com meu filho, sorrindo em um restaurante caro. A legenda dizia que a verdadeira família é a que te escolhe. Senti o golpe. Não pelo luxo, pelo recado. Era para mim. Eu não pertencia mais. Pulei os comentários por cima. Havia gente batendo palmas. Havia gente aplaudindo o teatro. Havia também gente perguntando por que não visitavam a mãe dele. Eu fechei o aplicativo. O barulho do mundo é uma máquina de moer corações. Fui até a cozinha. Descasquei 2 maçãs. Coloquei canela. Deixei ferver. Enquanto o cheiro invadia a casa, me lembro que cozinhar é uma forma de rezar. O vapor desenhou linhas no ar e por um instante eu me permiti respirar. O primeiro encontro frente a frente aconteceu 2 dias depois. Eles apareceram com um advogado jovem, excessivamente polido. O rapaz sorria sem mostrar os dentes. Usava gravata estreita e gestos de manual. Trazia uma pasta preta e frases treinadas. Fomos para uma sala de mediação. Tudo branco, tudo neutro, tudo frio. Sentei firme. O meu advogado ficou ao meu lado. Ele pousou a caneta na mesa. Eu pouso minhas mãos sobre o colo. Meus olhos ficaram na altura dos olhos de Lorena. Ela me olhou como se eu fosse um obstáculo. Eu a olhei como quem encara uma sombra e mede o tamanho da noite. O advogado deles começou com falas bonitas. Disse que eu havia provocado danos morais ao cortar a herança. Disse que eu estava manipulando meu filho emocionalmente. Disse que eu inventava histórias para me colocar no centro de tudo. Eu o deixei terminar. Quando ele respirou para a última frase, falei. Minha voz saiu limpa. Eu disse que herança não é direito adquirido. Eu disse que o amor não me obriga a financiar o desprezo. Eu disse que o que foi feito
Foi feito dentro da lei e com testemunhas. Eu disse que meu testamento é um retrato do meu juízo e que meu juízo está mais claro do que nunca. O advogado deles piscou 2 vezes. Lorena sustentou o olhar. Meu filho, ao lado dela, mexeu no celular para escapar de mim. Doeu, mas não me tirou do eixo. Perguntaram se eu estaria disposta a reconsiderar. Respondi que reconsideraria o que for justo. O advogado quis saber o que eu chamo de justo. Eu disse que justo é respeito. Justo é pedido de perdão com verdade. Justo é conversa olho no olho, sem roteiro de rede social, sem me chamar de doente. Meu filho levantou a cabeça nessa hora. O rosto dele estava tenso. Ele disse que eu sempre dramatizava tudo. Disse que eu fazia cena para ser o centro da atenção. Eu fiquei em silêncio. Só olhei para as mãos dele. As mãos que um dia eu aquecia entre as minhas quando a febre subia. As mãos que agora tremiam de raiva e imaturidade. Eu disse que não fazia cena, eu fazia história, a minha, a única que me pertence. A reunião terminou sem acordo. Na saída, Lorena se aproximou do meu ouvido. A voz dela era um fio de gelo. Ela disse que eu não sobreviveria ao que viria. Eu respondi que eu já sobrevivi a coisas piores. A fome, as contas atrasadas, o corpo cansado, a morte do homem que amei. Disse que o que me assusta não é a guerra, é a covardia. Ela recuou um passo, me olhou de cima a baixo. Eu vi, ali mesmo, 1 centímetro de dúvida nascer sobre o salto dela. Voltei para casa ao entardecer. Sentei na varanda. O céu estava roxo. Os passarinhos faziam barulho nos fios. O portão chiou. O carteiro entrou apressado. Trazia um envelope pardo. Assinei o papel e abri. Dentro, mais uma notificação. Queriam acesso aos meus prontuários médicos. Queriam me pintar como incapaz. Eu sorri amargo. Eu entendi. A estratégia seria me diminuir até que eu mesma acreditasse no retrato. Rasguei o lacre, coloquei os papéis na mesa e chamei o Dr. Ramírez. Ele atendeu rápido. Eu disse que estavam tentando questionar minha sanidade. Ele pediu calma. Disse que providenciaria laudos de profissionais de confiança. Disse que era essencial manter o silêncio. Eu concordei. Desliguei. Deitei a cabeça na mesa por alguns minutos. Deixei que o peso todo caísse no tampo de madeira. Depois me levantei. Eu tinha uma casa para arrumar. Tinha uma vida para sustentar. Guerra também se vence no cotidiano. Nos dias seguintes, comecei a registrar tudo. Datas, horários, mensagens. Chamei 2 vizinhas que conhecem minha história desde quando o meu menino usava uniformes pequenos. Elas testemunhariam o que sempre viram. A dignidade é um muro feito de tijolos miúdos. À noite, sentei com um caderno e escrevi uma carta longa para mim mesma. Escrevi sobre a menina que eu fui, sobre a mulher que criei sozinha dentro de uma vida apertada, sobre a mãe que segurou um universo com 2 mãos e teimosia. Quando terminei, dobrei a carta e coloquei dentro da Bíblia da minha mãe. Não por religião fria, por memória, por raiz. A internet seguiu queimando. Pessoas que eu não conhecia tinham opiniões afiadas sobre a minha alma. Uma sobrinha distante perguntou se eu não estava exagerando. Respondi que exagerei por décadas no silêncio. Agora, eu só estava corrigindo a balança. Desliguei o telefone, saí para caminhar. A rua tinha cheiro de chuva guardada. As árvores sacudiam folhas como quem aplaude. Eu pensei em como a vida testa a coluna e como, em certas horas, só resta atravessar. No fim de uma tarde, recebi um telefonema que cortou um feixe de luz no meio da escuridão. Era a Dona Beatriz, a diretora da escola antiga onde meu filho estudou. A voz dela é dessas que embalam e instruem. Ela disse que soube do que estava acontecendo e se ofereceu como testemunha de caráter. Disse que lembrava de mim em todas as reuniões, sempre com caderno e olhar atento. Disse que lembrava do menino tímido e dos meus esforços. Agradeci com a voz embargada. Fechei os olhos e sorri, porque às vezes a vida manda anjos disfarçados de gente comum. A primeira audiência foi marcada. Na véspera, Lorena publicou um texto longo acusando-me de violência psicológica. O texto tinha fotos recortadas, trechos de mensagens fora de contexto, uma narrativa limpa como um tapete falso. Recebi o link por todos os lados. Escolhi não abrir. Fiz chá de camomila. Sentei no sofá com a manta de lã que minha mãe tricotou nos anos difíceis. Fechei os olhos e ouvi meu coração doer e bater. Doer e bater. Doer e bater.
A dor me lembrava que eu estava viva. A batida me lembrava que eu estava aqui. Chegou o dia. A sala do fórum tinha o cheiro de papel guardado e esforço humano. As cadeiras eram duras, a parede pálida. Sentei na primeira fila. O juiz entrou. Todos se levantaram. Eu também. Lorena entrou com um conjunto neutro e passos que não tocavam o chão. Meu filho entrou logo atrás, sem me olhar. Parecia mais velho. A amargura envelhece. O juiz pediu objetividade. O advogado deles falou. O meu advogado falou. Eu fiquei em silêncio até a hora em que a sala virou para mim. E quando virou, eu contei. Não gritei, não chorei. Contei. Falei da vida real que não cabe em foto. Falei das contas pagas com moeda. Falei da febre à meia-noite. Falei da carta que encontrei em um caderno antigo, onde meu filho havia escrito que eu era o escudo dele. Mostrei a caligrafia. O juiz leu em voz baixa. A sala ficou densa. O advogado deles tentou cortar. O juiz pediu silêncio. Meus olhos ficaram no chão, porque olhar para o teto às vezes é pedir que a dignidade escorra pelos cantos dos olhos. No intervalo, Lorena veio sem o advogado. Disse que eu aceitasse um acordo. Disse que bastava eu devolver o que tirei. Disse que era melhor para todos. Eu perguntei se ela estava disposta a me devolver o respeito. Ela não respondeu. Eu perguntei se ela estava disposta a dizer em voz alta que manipulou meu filho. Ela riu. Rir é um modo de fugir. Eu disse que não havia acordo possível sem verdade. Ela apertou os lábios. Disse que eu ia me arrepender. Eu respondi que arrependimento é luxo de quem dorme em paz. Eu ainda estava aprendendo. A audiência terminou em nova data. Saí com passos curtos. O corredor tinha eco de martelo. Na porta, encontrei um homem que já tinha visto no bairro. Ele me cumprimentou e falou baixo. Disse que trabalhava no banco e que Lorena havia pedido favores informais. Pediu desculpas por não poder ajudar. Disse que estava do meu lado em silêncio. Eu agradeci. O mundo tem muita sombra, mas também guarda faíscas inesperadas. Voltei para casa no escuro. Abri a porta. A casa cheirava a poeira fina e esperança cansada. Esfreguei o chão da cozinha até a água escurecer. Troquei os lençóis, recolhi roupas, abri a janela e deixei a noite entrar. Peguei a fotografia antiga, apontei para o bebê no meu colo. Disse em voz baixa que eu não desistiria daquele menino, mesmo que o homem tenha se perdido em vozes que não são suas. A fotografia não respondeu. Eu sorri no silêncio. Às vezes, a resposta é continuar. No dia seguinte, encontrei um envelope anônimo embaixo do portão. Dentro, cópias de conversas entre Lorena e uma amiga. Havia risos sobre mim. Havia estratégias. Havia uma frase que gelou o chão sob os meus pés. Ela dizia que, quando tudo estivesse no nome dela, meu filho seria um acessório. Eu reli essa frase 3 vezes. Depois sentei e respirei. O amor de mãe é um rio que aprende curvas para não morrer, mas há barragens que pedem dinamite moral. Levei o envelope ao advogado. Ele analisou, verificou a autenticidade e pediu cautela. Eu disse que não tinha pressa. Verdade não envelhece. Na semana seguinte começaram as ligações mudas. Eu atendia e ninguém falava. Eu desligava. Voltavam a ligar. No terceiro dia, uma voz masculina me ameaçou com palavras que não vou repetir. Eu anotei a hora, o número, o tom. Entreguei ao advogado. Fiz um boletim. Voltei para casa e sentei no sofá com as mãos abertas sobre os joelhos. Lembrei da primeira vez que ensinei meu filho a amarrar os sapatos. Lembrei dos laços que se desfaziam e de como ele ria, sem medo de tentar de novo. Pensei em como alguns laços da vida precisam ser desfeitos de propósito para que a gente aprenda outra forma de caminhar. Certa manhã, quando o céu tinha cor de alumínio, meu filho apareceu no portão. O rosto estava abatido, os olhos fundos. Ele pediu para entrar. Eu disse que sim. Sentamos à mesa. Ofereci café. Ele recusou. A voz saiu baixa. Ele disse que não sabia mais quem ouvir. Disse que Lorena falava uma coisa e eu falava outra. Disse que estava cansado. Eu perguntei se ele lembrava do próprio coração. Ele me olhou com raiva e ternura ao mesmo tempo. Disse que eu também o tinha ferido ao cortar as coisas. Eu disse que reparti o pão a vida inteira e que agora eu estava repartindo a verdade. Ele baixou a cabeça. Deslizei um guardanapo pela mesa. Ele não pegou. Ficou imóvel. O silêncio encheu os cantos da cozinha. Ele levantou sem dizer adeus. O portão bateu 2 vezes.
Eu permaneci sentada, com a xícara vazia e a dignidade em pé. À noite, rezei com palavras simples. Não pedi vitória. Pedi luz. Pedi que a verdade encontrasse caminho até o coração do meu filho. Pedi que minhas mãos não tremessem quando chegasse a hora de segurá-lo de novo ou soltá-lo de vez. As mãos são o que temos. O resto é barulho. Dias depois, o advogado me chamou com urgência. Disse que havia um movimento estranho nas contas antigas do meu filho. Disse que alguém estava usando cartões em lugares onde ele não estava. Disse que possivelmente havia fraude. Eu entendi sem que ele explicasse. A guerra tinha novos atores, e talvez nem todos jogassem no mesmo time que Lorena imaginava. O mundo é uma rede de espelhos e fome. Fizemos os registros. Avisamos as autoridades. Eu respirei pela metade por 2 dias. O medo é um cachorro que late dentro do peito. Não morde se a gente não abre a porta. Quanto mais a noite avançava, mais eu repetia que coragem é hábito e que eu estava cultivando. No domingo, arrumei a casa com capricho de festa, não para receber gente, para receber a mim mesma. Limpei o fogão, coloquei flores no vaso antigo, abri a janela grande da sala, deixei o vento atravessar. Parei diante do espelho e falei meu nome em voz alta. Eu disse Dolores com a firmeza de quem finca uma bandeira. Lembrei de todas as vezes em que alguém tentou me diminuir na risada. Lembrei de todas as vezes em que eu mesma me diminui no costume. Não mais. O amor sem limites vira deserto. Eu decidi ser jardim com cerca. O telefone tocou na hora do almoço. Era o Dr. Ramírez. A voz dele saiu com um brilho contido. Ele disse que o juiz havia negado o pedido de tutela antecipada da outra parte. Disse que meu testamento permanecia intacto. Disse que a narrativa de minha suposta incapacidade não havia convencido. Eu fechei os olhos e agradeci em silêncio a todos os santos e a todas as mulheres que vieram antes de mim. O chão sob os meus pés ganhou um palmo de firmeza. A guerra não havia terminado, mas a primeira batalha tinha um nome: dignidade reconhecida. No mesmo dia, recebi uma mensagem do número de Lorena. Ela escreveu que eu não canto vitória. Escreveu que o jogo só estava começando. Eu respondi com uma frase só. Escrevi que eu não jogo com família. Eu honro ou me afasto. Ela visualizou e não escreveu mais nada. O resto da tarde ficou silencioso como igreja vazia. Quando a noite caiu, sentei na varanda para olhar o bairro em calma. Um vizinho assobiava uma canção antiga. Crianças brincavam de esconde com o escuro. Eu encostei a cabeça na parede e deixei que a brisa me lembrasse que tudo passa, até as guerras, até as mágoas. O que fica é o que a gente foi quando ninguém viu. E eu fui inteira, sempre que pude. A vida ia registrar. Eu estava quase entrando quando ouvi passos apressados no portão. Reconheci o barulho dos sapatos de meu filho. O coração disparou. Ele não bateu. Empurrou a grade. Entrou com o rosto pálido. Os olhos giravam como pássaros perdidos. Ele abriu a boca para falar e a voz não saiu. Apoiei a mão na quina da mesa para não correr até ele. Ele respirou fundo e disse que precisava me mostrar algo. Tirou o celular do bolso, desbloqueou, colocou na minha mão. A tela brilhava. O conteúdo me gelou os ossos. E o que eu vi no celular do meu próprio filho foi o estalo que transformou a guerra em vendaval. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Agora escuta com calma, porque o que aconteceu naquele final de tarde foi o ponto em que tudo se partiu de vez. Meu filho entrou em casa sem avisar, com o rosto branco, os olhos fundos e o corpo tenso como quem carrega uma culpa que não sabe esconder. Ele tremia. Segurava o celular nas mãos, apertando tanto que os dedos ficavam roxos. Mamá, a voz dele falhou. Eu preciso te mostrar uma coisa. Eu não disse nada. Só estendi a mão. Ele hesitou por um segundo e me entregou o aparelho. Na tela, uma conversa. Um nome familiar. Um nome que queimava. Lorena. As mensagens estavam ali, cruas, sem filtros, sem desculpas. E à medida que eu lia, o chão parecia sumir sob meus pés. Assim que ele transferir o apartamento, eu sumo com ela. Não aguento mais fingir. Essa velha me tira do sério. Ele acredita em tudo o que eu digo. Está nas minhas mãos. Quando o dinheiro for meu, eu acabo com ela de vez. As palavras dançavam na tela como facas. Cada frase era um golpe. E o pior era ver que meu filho estava lendo comigo. Ele também via.
Ele também entendia, e as lágrimas que escorriam dos olhos dele diziam tudo. Eu continuei lendo. Havia prints, planos, detalhes. Lorena falava com outra mulher, uma amiga íntima, cúmplice do teatro. Riam de mim. Me chamavam de louca, de carga, de estorvo. Riam da minha fé, da minha idade, do meu amor. Senti o estômago embrulhar. O coração batia forte, mas eu não gritei. Só respirei. E disse com voz baixa: então era isso. Meu filho tentou falar, mas a voz se perdeu. Eu não sabia, mamã. Ela me dizia que a senhora me odiava, que queria destruir meu casamento. E você acreditou, interrompi. Ele abaixou a cabeça. O silêncio pesou entre nós como chumbo. Naquela noite, não dormimos. Ficamos os dois sentados na sala, em silêncio, com as mensagens abertas. Ele olhava para o vazio, eu olhava para ele. Doía, mas era uma dor necessária. A dor da verdade chegando tarde demais. O que ela vai fazer agora? Ele perguntou com medo. O que sempre faz, respondi. Vai fingir e vai culpar você por ter me contado. Ele ficou em silêncio, e eu percebi, pela primeira vez, que aquele homem diante de mim estava voltando a ser o menino que eu criei. O olhar arrependido, o tremor nas mãos, a vontade de consertar. Mas algo dentro de mim dizia que já não bastava pedir perdão. Era hora de agir. No dia seguinte, procurei o Dr. Ramírez. Entreguei o celular e pedi para imprimir tudo. As conversas, os prints, os áudios. Cada detalhe era uma prova do jogo sujo que Lorena vinha jogando há anos. Dolores, isso muda tudo, ele disse surpreso. Com isso, ela não só perde qualquer causa, pode ser investigada. Então, faça o que for preciso, respondi. Eu não quero vingança, quero paz. Enquanto ele preparava os documentos, olhei pela janela do escritório e percebi algo estranho. Não sentia ódio, nem raiva, nem prazer. Sentia libertação. A verdade tem esse poder. Ela não devolve o que perdemos, mas nos devolve a nós mesmas. 2 dias depois, Lorena apareceu em casa, sem saber que eu já tinha tudo nas mãos. Veio com o rosto maquiado, o cabelo preso e um sorriso estudado. Dolores, precisamos conversar, disse, tentando manter a voz doce. Claro, respondi. Entre. Ela entrou e olhou ao redor como quem mede o território inimigo. Sei que você está tentando envenenar o Daniel contra mim, começou. Mas não vai funcionar. Ele me ama e você precisa aceitar isso. Eu deixei ela falar. Fiquei quieta, apenas observando. Quando terminou o discurso ensaiado, coloquei o celular sobre a mesa e abri a tela. As mensagens, as risadas, as ameaças. O rosto dela empalideceu. A maquiagem não escondeu o pavor. Quer continuar fingindo, Lorena? Perguntei. Ou prefere que a gente vá direto ao fórum? Ela tentou recuperar o ar. Isso é invasão de privacidade. Isso é prova de quem você é. Ela recuou, tropeçando nas próprias palavras. Você está cometendo um erro. Não, Lorena. O erro foi deixar eu chegar até aqui. O silêncio tomou a casa. Ela respirou fundo, olhou para o celular e disse, quase num sussurro. Ele te mostrou tudo, não é? Mostrou. Então, acabou. Ela se virou e saiu sem olhar para trás. Meu filho apareceu mais tarde, com os olhos vermelhos. Ela foi embora, mamã. Disse que ia viajar, que não voltava mais. Que bom, respondi. Às vezes, a paz vem disfarçada de partida. Ele se sentou ao meu lado e ficou quieto por um tempo. Depois, sussurrou. Eu te machuquei muito, não é? Olhei para ele. Machucou, mas mais do que isso, me abriu os olhos. Ele começou a chorar. Chorava como quando era menino, com soluços presos na garganta. E eu, mesmo ferida, abracei, porque o amor de mãe não se apaga, só aprende a se proteger. Nos dias seguintes, a casa voltou a ter som, o rádio, o café borbulhando, o vento nas cortinas. A vida voltava devagar, como quem pede permissão. Meu filho decidiu recomeçar, pediu ajuda ao advogado, reorganizou a própria vida e começou a se afastar das pessoas que o manipularam. Eu apenas observei, sem controlar, sem cobrar, porque amor, de verdade, não é prisão, é espelho. E quando ele voltou a me chamar de mamá, pela primeira vez em muito tempo, a palavra saiu limpa, sincera,
como se tivesse atravessado um rio de arrependimento. Às vezes, ainda acordo à noite e lembro do grito: "Eu nunca te vi como mãe." Mas hoje, quando essa lembrança vem, eu sorrio. Porque eu entendi o que ela escondia. Ele nunca me viu como mãe, até o dia em que quase me perdeu. No fim, não precisei de tribunais nem de vingança. A justiça veio no silêncio, no retorno, no olhar arrependido e na minha paz. Porque amar não é se anular. É saber o momento de dizer basta e ainda assim deixar a porta aberta para o perdão que um dia chega. E se você já foi ferida por alguém que devia te amar, lembra disso. Você não precisa provar seu valor, apenas vivê-lo. Você teria feito o mesmo? Depois que vi aquelas mensagens, não precisei dizer mais nada. A verdade já não cabia dentro de mim. Ela transbordava em silêncio. E quando a verdade transborda, o mundo começa a mudar, queira ou não. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Não porque eu contei, mas porque a mentira perdeu força. Os amigos, os parentes, todos começaram a perceber o que havia acontecido. O olhar de pena virou respeito. O silêncio virou escuta. E meu filho começou a andar de cabeça baixa, não por vergonha de mim, mas de si mesmo. Ele havia acreditado em alguém que o afastou do amor mais verdadeiro que ele tinha, o meu. Eu o deixei viver o próprio luto. Ficava ali, por perto, sem exigir nada. O via tentar refazer a vida, organizar o trabalho, recuperar amigos que também tinha perdido. E aos poucos, o homem frio e distante deu lugar ao filho que um dia me abraçava sem medo. Uma tarde, ele chegou com flores simples, margaridas brancas, colocou o buquê na mesa e disse: "Mamá, eu sei que errei, mas não quero que você morra achando que eu não te amei." Eu sorri. "Eu nunca achei isso, meu filho. Só precisei me amar o suficiente para sobreviver à sua ausência." Ele chorou. E dessa vez eu chorei junto. Não era tristeza, era perdão. Com o tempo, as feridas cicatrizaram. Lorena sumiu da cidade e a vida foi encontrando o próprio ritmo. A casa voltou a ter cheiro de café e pão fresco. O rádio, que antes tocava para o vazio, agora tocava para dois. Um dia, enquanto regava as plantas, ele me olhou e disse: "Mamá, aprendi uma coisa." "O quê?" perguntei. "Que mãe não se mede pelo que dá, mas pelo que fica de pé quando tudo desaba." Sorri, sem dizer nada. Às vezes, as palavras mais bonitas são as que nascem tarde. Hoje, quando penso em tudo, não sinto raiva, sinto orgulho, porque sobrevivi ao abandono, à solidão e à injustiça. E mesmo assim, não endureci o coração. A vida me ensinou que quem fala com ódio, fala de um lugar vazio, mas quem responde com firmeza e amor, fala de um lugar inteiro. E foi assim que recuperei o que nenhum dinheiro paga: minha paz. Se um dia alguém te fizer duvidar do teu valor, lembra disso. Você não precisa provar nada para quem não quer ver. A verdade sempre encontra caminho. Às vezes, devagar, mas sempre chega. Amar não é ceder até sumir. Amar é ficar inteira, mesmo quando o outro parte. Você teria tido coragem de fazer o mesmo? O tempo passou em silêncio, como quem tem medo de acordar feridas antigas. As estações mudaram, os vizinhos trocaram de casa e eu fiquei. Mas já não era a mesma mulher. O que vivi me arrancou o chão, mas também me ensinou a construir asas. Hoje, aos 68 anos, eu caminho devagar, falo menos, observo mais, e só deixo perto quem sabe o valor da paz. Meu filho começou a aparecer todos os domingos, sem avisar, como fazia quando era criança. Trazia pão quente, frutas frescas e aquele olhar de quem ainda procura perdão. Eu fingia que não via a culpa nos olhos dele, e ele fingia que não via a saudade nos meus. Mas a verdade é que nenhum dos dois sabia como começar de novo. Uma tarde, enquanto lavávamos louça, ele perguntou com voz baixa: "Mamá, por que você não me deserdou de vez?" Olhei para ele e sorri. "Porque dinheiro não educa, meu filho, mas a vergonha pode ensinar." Ele parou, secou as mãos e me encarou. "A senhora ainda acredita em mim?" "Eu acredito no homem que você pode voltar a ser, no menino que me chamava de heroína." Ele não respondeu, mas no fundo dos olhos dele vi algo que não via há muito tempo.
luz. Alguns dias depois, enquanto organizava minhas coisas, encontrei uma caixa antiga no fundo do armário. Dentro dela estavam minhas memórias, fotos amareladas, cartas dobradas e o primeiro desenho que ele fez na escola. Era uma mulher de vestido azul, com um coração enorme. Embaixo, escrito com letras tortas, Mi Mamá. Passei os dedos sobre o papel e senti o peso dos anos escorrendo entre as linhas. Quantas vezes aquele menino me salvou só por existir? E quantas vezes eu deixei que a vida o afastasse da mulher que o criou? Peguei o desenho e emoldurei. Coloquei na parede da sala, bem ao lado da janela, onde a luz da manhã entra primeiro. Ali, entre o café e o silêncio, o amor encontrou lugar para renascer. O tempo seguiu. Meu filho voltou a trabalhar. Aos poucos começou a me contar das mudanças. A venda do carro, a troca de emprego, a tentativa de reorganizar o que Lorena havia deixado em ruínas. Eu apenas ouvia. Não dava conselhos. Aprendi que quem ama de verdade não tenta consertar o outro. Apenas o acompanha enquanto ele aprende a se refazer. Um dia, ele chegou com uma expressão diferente, leve. Mamá, quero te mostrar algo. Abriu o celular e mostrou uma foto. Ele, ao lado de outras pessoas, reformando um abrigo de mulheres. Estou ajudando o Dr. Ramírez com um projeto social. Quero que outras mães saibam que têm valor, mesmo quando são esquecidas. As lágrimas vieram sem aviso, não de tristeza, mas de orgulho. Eu o abracei com força e, naquele abraço, percebi que finalmente tinha voltado o filho que eu criei. Os domingos se tornaram rituais simples. Ele chegava, fazia café, contava histórias do trabalho. Eu ouvia e sorria, sem precisar dizer o quanto aquele som, o som da voz dele, devolvia vida à minha casa. Numa dessas tardes, ele disse algo que guardo até hoje. Mamá, aprendi que herança não é o que se recebe, é o que se aprende a não repetir. E eu respondi, exato. E você acabou de entender tudo. Um dia, recebi um convite, uma homenagem às mães do bairro. Fui sem dizer nada. Sentei na última fileira, discreta, enquanto as pessoas falavam no palco. De repente, chamaram o nome do meu filho. Ele subiu, nervoso, e começou a falar. Quando era pequeno, eu achava que amor de mãe era estar sempre por perto. Hoje sei que amor de mãe é não desistir mesmo quando o filho se afasta. Fez uma pausa, respirou fundo. Eu gritei palavras que nenhuma mãe merece ouvir, mas ela nunca me devolveu o grito. Me respondeu com silêncio e dignidade, e isso me ensinou mais que qualquer livro. Eu chorei, mas era um choro calmo, quente, cheio de gratidão. Pela primeira vez, senti que a ferida tinha virado cicatriz. Depois daquele dia, as pessoas passaram a me olhar diferente. Algumas me pediam conselhos, outras apenas um abraço. Descobri que minha história não era só minha. Era a história de muitas mulheres que se calaram por amor e depois precisaram aprender a falar de novo. Comecei a escrever pequenos textos, contando pedacinhos da minha vida, sem amargura, sem raiva, apenas com a verdade. E percebi que quanto mais eu escrevia, mais leve ficava. A dor, quando dividida, se transforma em sabedoria. Certa manhã, enquanto tomávamos café, meu filho perguntou, Mamá, o que eu ainda posso te dar para compensar tudo? Peguei a mão dele. Já me deu o que mais importava, a chance de te ver crescer de novo. Ele sorriu e o sol bateu no rosto dele, como se o mundo também sorrisse. Hoje, a casa tem o som do que ficou e o silêncio do que partiu, e tudo parece no lugar certo. O testamento continua o mesmo, não por rancor, mas por coerência. A vida me ensinou que perdão não significa esquecer, significa seguir em frente sem carregar peso. Quando me perguntam o que deixarei de herança, respondo: nada que o tempo possa roubar. Deixo histórias, lições e coragem. Deixo a certeza de que o amor verdadeiro também sabe colocar limites. E deixo o exemplo de que uma mulher pode perder tudo e ainda assim continuar inteira. Às vezes, ao entardecer, olho para o desenho na parede e sorrio. Aquela mulher de vestido azul, com um coração enorme, ainda está aqui, viva dentro de mim. Ela chorou, lutou, caiu, se levantou, mas nunca deixou de amar. E é isso que eu quero que ele leve, mais do que qualquer herança, a lembrança de uma mãe que, mesmo ferida, nunca desistiu de ser luz. Porque, no fim, o que realmente deixamos não está em cofres,
mas nos olhos de quem nos viu resistir. A manhã nasceu com um cheiro de pão quente vindo da rua. Abri a janela devagar e deixei o ar atravessar a sala. O desenho emoldurado de vestido azul devolveu a luz para mim, como faz todos os dias. Eu, Dolores Martim, aprendi a conversar com essa luz. Ela me lembra que sobrevivemos. Meu filho chegou mais cedo do que de costume. Trazia um embrulho nas mãos, não muito grande, embrulhado com papel simples e barbante. O rosto dele estava sereno, como quem andou muito por dentro e achou o caminho de volta. Ele colocou o pacote sobre a mesa e pediu que eu me sentasse. Eu obedeci em silêncio. Há gestos que merecem silêncio para caberem inteiros. Ele respirou fundo e disse que precisava me dar um presente. Não era aniversário, nem data marcada por calendário. Era um daqueles dias que nascem comuns e, de repente, viram lembrança para sempre. Ele puxou uma cadeira, ficou de frente para mim e começou a falar. Disse que tinha passado meses estudando, que tinha procurado ajuda, que estava fazendo terapia. Disse que tinha descoberto em que momento escolheu não me ver e que agora estava escolhendo ver. Meus olhos arderam, mas segurei. Queria ouvir cada palavra. Ele contou que tinha lido cartas de mulheres que também foram chamadas de loucas, pesadas, difíceis, e que em quase todas as histórias havia uma mãe se equilibrando entre amor e dignidade. Disse que reconheceu a mão que o levantou em cada madrugada e que reconheceu a voz que lhe deu nome quando o mundo tentava reduzir sua alma. Agradeceu por eu ter cortado a herança quando ele confundiu amor com direito. Agradeceu pela cerca erguida no tempo certo. A cerca salvou os dois. Ele empurrou o pacote em minha direção e pediu que eu abrisse. Desatei o barbante com calma. Dentro havia uma pasta de couro macio e dentro da pasta, documentos impressos. Ele reorganizou tudo o que havia ficado pendente, assumiu dívidas que não eram minhas, fechou contas que um dia me usaram como escudo. Em cada folha, uma assinatura nova. Em cada assinatura, um homem novo. No final, um envelope com as chaves de um pequeno espaço no centro da cidade. Ele disse que era um ateliê de escrita. Disse que queria que eu levasse minhas histórias para outras mulheres. Disse que era a única herança que fazia sentido continuar. Me deu também um caderno de capa vermelha com 2 palavras escritas à mão. Para mamá. Abri a primeira página e vi a letra dele. Aquela mesma caligrafia meio apressada de quando era menino. Ele escreveu que toda vez que pensasse em desistir, eu lembrasse do dia em que o vento atravessou a casa e eu fiquei de pé. Escreveu que eu não era apenas sua mãe. Era a mulher que ensinou a diferença entre ajuda e resgate. Ajudar levanta, resgatar carrega. Eu não carregaria mais ninguém no colo, até me perder. Ficamos ali, folheando páginas e papéis, em silêncio de novo. O relógio da sala marcou 1 minuto longo como uma estrada. Ele tomou coragem e me perguntou se eu o perdoava por ter dito aquilo. Eu respondi com palavras simples. Disse que o perdoava, mas que o perdão não apaga o que foi dito. O perdão apenas escolhe não repetir a dor. Ele assentiu e baixou os olhos. Quando levantou, eles estavam limpos. O perdão tira a ferrugem do olhar. Peguei as chaves do ateliê e segurei forte. Imaginei mesas de madeira, luz amarela, um quadro negro com frases soltas, mulheres sentadas em roda, cada uma com sua cicatriz e sua coragem. Imaginei uma prateleira com cadernos e canetas, uma cafeteira sempre acesa, um vaso de margaridas brancas. Imaginei a minha voz ensinando o que aprendi com a vida. Amor próprio, limites, as pequenas orações do cotidiano. Imaginei meu filho entrando de vez em quando para ajeitar uma cadeira, consertar uma tomada, trazer um bolo simples. Sorri para esse futuro. Ele me levou até o lugar depois do almoço. Subimos uma escada de ferro e entramos numa sala com janela grande. O assoalho estalou sob nossos passos. A luz batia oblíqua nas paredes nuas, desenhando retângulos de calor. Eu caminhei pela sala como quem percorre uma memória antes mesmo de vivê-la. Passei a mão na janela, abri, deixei o barulho da rua entrar. A cidade sempre soube dizer que é possível recomeçar. Apoiei as chaves no peitoril e fechei os olhos por um instante. Agradeci por estar ali inteira, mesmo depois de tudo. Ele colocou sobre a mesa uma pequena placa de metal com 2 palavras gravadas: Casa de Histórias. Toquei as letras em relevo e senti uma alegria discreta subir do peito para o rosto.
Eu pensei em quantas mulheres chegariam ali, cheias de medo, e sairiam um pouco mais altas. Pensei em quantos filhos voltariam como o meu voltou. Pensei no milagre sutil que é o respeito. No fim da tarde, voltamos para casa. Preparei chá de casca de maçã com canela. A casa cheirava a promessa. Ele recolheu os copos, lavou a louça e guardou tudo sem que eu pedisse. Sentamos na varanda até o céu ganhar cor de aço escovado. Quando ele levantou para ir embora, hesitou no portão como quem teme estragar a paz recém-nascida. Voltou 2 passos, me abraçou e sussurrou que ainda devia muita coisa. Eu respondi que ele devia apenas a si mesmo a tarefa de não esquecer. O resto é detalhe. Ele foi embora na rua quase escura. Fiquei olhando as luzes traseiras do carro sumirem. Entrei e encostei a testa na parede fria da sala. A gratidão se espalhou como água. Eu já tinha recebido meu último presente sem alarde. Não eram chaves nem documentos. Era o homem diante de mim. Era o filho que, enfim, tinha aprendido a honrar o próprio nome e, assim, o meu. Naquela noite, deixei a janela aberta. A brisa mexeu o desenho do vestido azul na parede. Senti o coração bater no ritmo do vento. Dormi sorrindo, com a certeza de que o fim da história não era queda nem revanche. Era colheita. O grito que um dia me rasgou por dentro agora ecoava como aviso do que eu jamais permitiria de novo. A vida me devolveu a casa por dentro, e eu a aceitei com as 2 mãos. Abri o ateliê numa manhã de sábado, vassoura, balde, panos, uma caixa de livros usados que a biblioteca do bairro doou. Pus uma toalha xadrez sobre a mesa maior, uma garrafa de café no centro e copinhos de vidro ao lado. Preguei no quadro negro a primeira frase que eu gostaria de ler se entrasse ali pela primeira vez. Você não está sozinha. A porta ficou entreaberta e o cheiro de pão da padaria vizinha fez o resto. A primeira a entrar foi Dona Ivone, viúva de olhos marejados e mãos que nunca desaprenderam o afeto. Sentou perto da janela e contou que os filhos moravam longe e que o silêncio da casa fazia barulho. Depois veio Clara, jovem e com marcas que não precisa nomear. Veio Sandra, que trabalha noite e dia para criar 2 crianças. Cada uma trouxe sua tempestade, e a sala acolheu sem perguntas tortas. Coloquei papel e caneta diante de cada uma e pedi que escrevessem sobre a última vez que disseram não e continuaram de pé. As mãos tremeram, as linhas saíram tortas. Aos poucos, a sala respirou por elas. No final da manhã, meu filho apareceu, t-shirt simples, expressão leve. Cumprimentou cada mulher com respeito. Perguntou se precisava consertar alguma coisa. O interruptor do fundo falhava. Ele pegou uma caixa de ferramentas e resolveu. Ficou no canto, silencioso, enquanto eu lia alguns trechos das páginas que haviam nascido. Vi nos olhos dele um orgulho manso, sem teatro. Orgulho de quem sabe que não há palco maior do que o chão limpo de uma vida com propósito. Quando a sala esvaziou, ele me trouxe uma caixa pequena. Dentro havia fotografias que eu não via há anos. O berço improvisado, a festa simples de 7 anos, a primeira mochila surrada, a formatura de uma escola que quase não pudemos pagar. No fundo, uma foto que me acertou como o sol. Eu na varanda, cabelo preso, camiseta antiga, sorriso cansado, ele no meu colo segurando uma chave de brinquedo. No verso havia uma frase: "Um dia eu te darei as chaves de volta." Entendi que a promessa perdida no tempo tinha encontrado caminho até aqui. Passamos a tarde organizando os livros nas prateleiras. Ele classificou por temas, eu por memórias. Rimos do nosso desacordo e acabamos criando uma regra que servia para os 2. Vida não segue ordem alfabética, mas precisa de prateleira firme. Acima da mesa, fixamos a placa de metal. Casa de Histórias. Quando ele apertou o último parafuso, o som metálico ecoou como sineta de inauguração. Nos olhamos com um contentamento que não precisa de legenda. No domingo, levei flores para o túmulo do pai dele. Fui sozinha. Sentei no banco, deixei o sol aquecer a nuca e contei as novidades em voz baixa. Disse que o nosso menino tinha voltado. Disse que a casa não era mais um lugar de espera, e sim de encontro. Disse que aprendi tarde, mas aprendi. A diferença entre proteger e permitir. Deixei as flores e saí andando devagar. O cemitério tem um silêncio que não pesa quando a vida está em ordem. Voltei para casa e encontrei meu filho me esperando no portão. Ele segurava um envelope. Dentro havia uma carta. Li sem pressa. Ele contava o que não tinha conseguido dizer com a boca.
Confessava medos, arrependimentos e coisas pequenas que doem como farpas. No final, escreveu a única frase que eu precisava ouvir e que demorou tanto para nascer. Eu te vejo, mamá. Guardei a carta na Bíblia da minha mãe, entre páginas que sustentam bênçãos antigas. A herança agora tinha 2 capas. As semanas passaram com o ritmo manso de quem encontrou a própria música. O ateliê virou refúgio. As mulheres começaram a trazer outras mulheres. As histórias cresceram e acharam saída. Meu filho abriu uma pequena frente jurídica gratuita com o Dr. Ramírez. Ele explica direitos com paciência e traduz a língua das leis em palavras de gente. Eu fico na mesa do café, servindo xícaras e ouvindo. Às vezes, apenas o som do açúcar caindo na porcelana diz o que nenhuma frase alcança. Numa tarde de chuva miúda, a porta abriu sem alarde. Era uma moça que eu não conhecia. Entrou com os olhos baixos e um caderno apertado contra o peito. Sentou na última cadeira e ficou quieta. Esperei a hora certa para me aproximar. Ela disse que tinha vindo porque ouviu falar que ali ninguém era culpada por existir. Eu sorri e mostrei o quadro negro. Você não está sozinha. Ela olhou por um tempo, respirou melhor e começou a escrever. Toda cura começa com uma palavra. No fim desse mesmo dia, meu filho me acompanhou até em casa. Paramos na calçada para olhar a chuva fina virar rendas na luz do poste. Ele disse que ainda sente vergonha do grito. Eu respondi que a vergonha, quando aceita, vira guia. Disse que ele não devia temer a memória, devia usá-la para manter acesa a lâmpada certa. Ele me abraçou e eu senti os ossos dele tranquilos, ossos que já não carregavam a armadura do engano. Entrei, acendi o abajur e fiquei diante do desenho do vestido azul. Agora, debaixo dele, coloquei a placa menor que ele mandou fazer. Dignidade é casa. A luz do abajur tocou as 2 coisas ao mesmo tempo e eu entendi. O último presente que ele me deu não foram chaves, como eu pensei. Foi a possibilidade de abrir portas por onde outras mulheres possam passar. Foi a humildade de aprender comigo e a coragem de me deixar ensinar outras. Foi ter aprendido, enfim, a diferença entre amor que prende e amor que liberta. Fechei a noite com uma xícara de chá e a janela entreaberta. O vento levou embora um resto de dor que teimava em ficar. Sussurrei para a casa que ela podia descansar. O pior já tinha virado palavra. E palavra boa é travesseiro limpo. Sorri por dentro e por fora. O grito ficou lá atrás, como um marco de estrada. Se um dia eu ouvir de novo algo que queira me reduzir, saberei o caminho de volta para mim. Não se volta para a sombra quando se aprendeu a abrir a janela. Amar não é se anular. Amar é saber quando dizer chega e ainda manter a mesa posta para o perdão que chega tarde. A minha mesa continua posta. O meu nome continua inteiro. E o futuro, enfim, cabe na palma da minha mão. Você teria feito o mesmo?